Olá, que bom receber você para juntos trilharmos mais alguns passos na série O Caminho. O nosso estudo de hoje é um dos temas mais fascinantes da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar sobre o Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo? O que faz o Espírito Santo? Como saber que uma pessoa foi verdadeiramente batizada com o Espírito Santo? Você hoje descobrirá que na realidade o Espírito Santo acaba sendo um ilustre desconhecido. O estudo de hoje será muito empolgante. Fique agora com Fernando Iglesias e o tema de hoje, Companhia no Caminho. Senhor nosso Deus, obrigado porque estamos aqui na sua presença. Obrigado por seu Espírito que move a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, Senhor. Nessa noite, mais uma vez, nós viemos aqui para nos encontrar com o Senhor. Cada um dos seus filhos que está aqui, Senhor, quer ouvir a sua voz e a sua palavra, falando ao seu coração e à sua vida. Toma-nos, Senhor, pelo seu poder. Apesar de quem somos, do que somos, o Senhor ainda nos aceita como seus filhos. Ajuda-nos a nos sentir filhos de Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Boa noite a todos. Muito bem-vindos aqui. Boa noite você também que nos assiste pela TV Novo Tempo, nos ouve pela Rádio Novo Tempo, ou que está dentro de uma das nossas igrejas assistindo pela tela, a série O Caminho. Hoje, companhia no caminho. É sempre bom companhia no caminho, não é? Não é sempre bom não, viu? Às vezes não é bom não. Porque às vezes você pega uma pessoa que fala muito, ou às vezes você pega uma pessoa que não fala nada, e os extremos são sempre ruins, não é verdade? Se você está andando e ninguém fala nada com você, que coisa triste é essa, não é? Agora, se você também está andando e uma pessoa só fala, que coisa triste é essa também, não é? Mas essa é uma companhia agradável, você vai ver, porque é o Senhor Jesus que deixou essa companhia para nós. Vamos começar perguntando em que época da história Deus se aproximou mais do homem. O que você acha? Nós temos aqui algumas opções para você. Quando Deus criou o mundo e Ele falava com o homem face a face, nessa época Deus estava perto do homem ou não? Sim ou não? Sempre homem no sentido genérico eu falo, né? Homem e mulher, a raça humana. Então quando Deus criou o ser humano e Ele falava face a face, Ele estava perto? Sim, estava. Mas quando Ele esteve mais perto? Nessa época ou no deserto, quando Deus mandou Moisés fazer um santuário para que ele habitasse no meio do povo dele? Tem mais uma opção. Quando Jesus nasceu e se tornou um de nós e andou aqui nesse mundo e as pessoas podiam tocar nele e nas suas vestes, ele podia abençoar as criancinhas e estar com o ser humano, foi nessa fase? Ou será que é hoje? Quando Deus esteve mais próximo do ser humano, o que você acha? Ninguém acha nada, está procurando ainda, né? 1 Coríntios, esse texto está em 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. E hoje a ênfase desse texto é o seguinte: quando você e eu queremos e aceitamos a Deus, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. E quando eu falo nisso eu me arrepio. Eu lembro de um texto bíblico que eu estava lendo no final do ano passado, uma história muito bonita, quando Salomão construiu o templo para adoração a Deus. E quando Salomão acabou o templo, no dia da inauguração, ele fez uma oração para Deus, dizendo mais ou menos assim: ó Senhor, Tu que és tão grande, que não cabes nem no universo inteiro, vem morar no templo que eu construí para servir para a Tua adoração. E aí a história bíblica continua dizendo e relatando, e conta Deus respondendo para Salomão. E Deus responde para Salomão assim: eu que sou tão grande, que não caibo nem no universo todo, escolhi e vou habitar no templo que você construiu para mim. Olha que coisa bonita. Aí quando eu leio esse texto aqui, que diz assim que você e eu não somos de nós mesmos, mas somos de Deus, porque Deus escolheu habitar dentro de nós. Aí eu penso que a gente poderia fazer uma oração igual a de Salomão, dizendo assim: ó Senhor Deus, Tu que és tão grande, que não cabes nem no universo inteiro, mas escolheste ir morar no templo que Salomão escolheu para Ti. Vem agora habitar no pequeno templo do meu coração.
E aí você e eu podemos ouvir a voz de Deus respondendo e dizendo assim: ó filha, eu que sou tão grande, tão poderoso, que não caibo nem no universo todo, e que escolhi ir morar no templo que Salomão fez para mim, agora, pelo teu convite, escolho ir habitar no templo do teu coração. Olha que coisa! Isso é que Deus promete para nós, é o que Ele quer conosco, é o tipo de relacionamento que Ele quer conosco. Portanto, Deus nunca esteve tão perto do homem, nunca esteve tão próximo como hoje, nem na época que Ele criou o mundo e falava face a face com Adão e Eva, nem quando Ele habitou no santuário, e nem quando Jesus se tornou um de nós e andou no meio das pessoas, e diz a Bíblia, e andava fazendo bem, nem naquela época, porque hoje Ele quer habitar dentro de você e dentro de mim. Ou seja, não teve nenhum tempo atrás onde Deus esteve mais próximo de nós. Ao ser batizado Jesus, o que Ele fez? Lucas 3:21 diz: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Quer dizer, Jesus acabou de ser batizado e ele começou a fazer o quê? A orar. E quando ele começou a orar, o céu se abriu. E o que aconteceu? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Qual é a diferença entre o batismo que João e Jesus realizavam? Nós estivemos estudando esses dias um pouco sobre isso. Eu estou recordando um pouco para a gente poder caminhar um pouquinho mais no assunto do Senhor Jesus e do batismo do Espírito Santo. O Senhor Jesus, que é o nosso exemplo em tudo, foi batizado para dar o exemplo para nós, mesmo Ele não tendo pecado, para que nós soubéssemos que Ele quer compromisso conosco. E esses dias eu falei assim: olha, o compromisso que Ele quer com você não é ficar, e também não é só namoro, porque Ele quer namorar com você, mas Ele quer noivar e Ele quer casar com você. E aí nós fizemos um batismo aqui, e o Paulo e a Júlia se batizaram, e eles assumiram o compromisso com Jesus publicamente. E eu disse para vocês, o batismo para mim soa como o casamento. Ele é a cerimônia do casamento. É quando a pessoa diz publicamente, assim como num casamento: eu agora, de livre e espontânea vontade, eu decido pertencer a você e somente a você enquanto nós vivemos. E no batismo a pessoa diz: Senhor, eu publicamente assumo que eu sou de Cristo, eu pertenço ao Senhor, nada me afasta do Senhor. E aqui publicamente eu decido e prometo na frente de todas as pessoas pertencer ao Senhor e somente ao Senhor, não enquanto eu viver nessa terra, mas por toda a eternidade. É isso. E o batismo é isso. Por isso Jesus foi batizado para nos dar o exemplo, e ele saiu da água, e quando ele saiu, ele já saiu orando para Deus, porque ele sabia que o batismo de João era um batismo diferente, e nós falamos sobre isso, não falamos? Vamos ver agora qual era a diferença entre o batismo que João e Jesus realizavam. João Batista disse que o batismo que ele fazia era diferente do que Jesus faria. Mateus 3,11, eu vos batizo com água, disse João, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, é o que ele falou. O meu batismo, o batismo que eu prego para vocês, é um batismo de arrependimento, mas ele é limitado em poder. Vem um agora, depois de mim, e o batismo dele é muito mais poderoso, porque o batismo dele vai ser também com água, mas vai ser também com o fogo, e o fogo do Espírito Santo. E o que é esse batismo com o fogo do Espírito Santo? Jesus confirmou essa diferença entre o batismo dele e o batismo de João, lá em Atos, capítulo 14, capítulo 1, verso 4 e 5. E disse Jesus: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ele havia feito essa promessa, confirmou e fez essa promessa. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes dele subir ao céu? Qual foi a promessa? João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Um outro Consolador. Às vezes a gente resiste um pouco com esse negócio de um outro, né? Quem é o substituto? Sempre que eu faço uma conferência, eu fico preocupado com a continuidade. Porque muitas pessoas confundem as coisas, não é? E elas têm a tendência de achar
que o que interessa dentro da igreja é quem prega, é quem canta, mas na verdade isso não é o que interessa. Deus se manifesta na casa dele através de qualquer pessoa que pregue, desde que o Espírito esteja naquela pessoa e a palavra dele seja aberta, o Senhor se manifesta. E quando a gente vem à casa de Deus, por isso eu sempre digo assim, é maravilhoso estar aqui, a gente tem um encontro com Deus, porque é impossível nós irmos à casa de Deus sem nos encontrarmos com o dono dela. Não interessa quem está pregando, mas Jesus apresentou para os discípulos um outro consolador, disse, eu tenho que ir para o céu, eu vou para lá, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou apresentar para vocês um outro consolador. E quando eu fico vendo isso aí, eu fico pensando, de novo, na cerimônia de casamento. A cerimônia de casamento é uma das coisas mais fantásticas que tem numa igreja, sabe? A gente que é pastor, eu odeio fazer funeral, odeio, não gosto, eu passo mal. Quando me ligam dizendo que vai ter funeral, eu já não gosto, eu fico mal o dia inteiro. Só depois, no outro dia, que eu vou ficar bem. Agora, fazer casamento é uma maravilha, né? Para começar, daqui da frente, para a gente que é pastor, você já dá uma olhada assim, o povo já está bem mais bonito do que em geral, não é? Todo mundo na sua roupa nova, alguns até exageram. Eu fiz um casamento onde assim, metade das pessoas eu não conseguia ver, porque era moda de chapéu, e tinha umas mulheres com chapéu desse tamanho dentro da igreja, né? Coisa difícil. O pessoal vai com sapato novo, escorregando, né? Tudo novinho. O noivo, se não cuidar, quantas vezes o noivo ajoelha na hora da oração e tem uma etiquetinha de preço aqui embaixo do sapato dele, porque o sapato dele saiu da caixa para ir para o pé dele, né? E o casamento é essa coisa assim, né? Está todo mundo inspirado, né? As esposas estão suspirando o tempo todo, algumas outras estão chorando, porque elas estão vendo os sonhos delas frustrados naquela cerimônia, lembrando das juras que fizeram e que ouviram, e que não têm sido cumpridas em suas vidas. E a cerimônia de casamento faz a gente fazer essa retrospectiva. E de repente, aqui na frente está um camarada todo nervoso, ele não sabe direito se ele sorri, e as pessoas olham, quem é esse? Quem é? O noivo. De repente a marcha nupcial toca e entra a pessoa mais importante do casamento, quem é? E eu descobri isso no dia do meu casamento, porque estava eu lá na frente, bonito, cheiroso, e as pessoas olharam para a minha cara só até quando a noiva entrou, porque quando ela entrou ninguém olhava mais para mim. A noiva é a pessoa mais importante do casamento, sem dúvida. E a noiva vem, mas ela não vem sozinha, ela vem com quem? Com o Pai. E sabe de uma coisa? Jesus deu a parte mais importante do casamento para você e para mim. Ele diz assim, eu sou o noivo, e você, igreja, é a minha noiva. Quem é a igreja? Quem é a igreja? De novo, quem é a igreja? Eu, nós, coisa nenhuma, lembra disso aí. A igreja sou eu. Jesus está dizendo, eu sou o noivo e você é a minha noiva. Você é a pessoa mais importante do casamento meu, das bodas do Cordeiro, o noivo Jesus com a sua esposa, a igreja. E sabe, igreja, sabe você, querido, você que tem o seu nome, eu não posso dizer o seu nome, o nome de todos vocês de uma vez só, mas Jesus, ele vai aí, ele diz para você, porque ele conhece você, ele diz, você filho, você é minha noiva, e eu não deixo você caminhando sozinho nesse mundo, eu coloquei do seu lado a figura do Pai, para acompanhar você de lá para cá, e esse Pai que acompanha a noiva, ele está ali para dizer assim, filha, você é a coisa mais importante da minha vida, e eu estou entregando o meu tesouro na mão desse noivo. Eu assisti um casamento da filha de um amigo meu outro dia, ele é pastor também, e ele é um gaúcho, macho, ele sofreu demais naquele casamento, eu nunca vi um pai sofrer tanto assim para casar uma filha. Toda hora no meio do sermão, ele parava e suspirava e dizia, está difícil. Ele era o pastor, mas era o pai da noiva. E daqui a pouco ele pregava mais um pouco e dizia, vocês não imaginam como está sendo difícil. E o povo começou a rir cada vez que ele falava, e suspirava de novo lá na frente e disse, vocês não sabem o que é entregar uma filha para uma outra pessoa. Ele estava sofrendo demais. O pai é essa pessoa que vai nervoso carregando a filha. Se a noiva não cuidar, ele faz o percurso da igreja rapidinho. E ela tem que segurar, porque ele está mais nervoso que ela. Mas ele está para dizer, filha, você é a coisa mais bonita, mais importante que eu tenho. Filha, eu estou aqui para te levar para os braços da pessoa que você escolheu. E eu, filha, estou orando por você para que ele faça você feliz.
porque eu quero ver você feliz. E Jesus disse: eu vou dar para vocês um outro Consolador. Eu não vou poder mais estar ao lado de vocês, eu vou estar lá no céu, mas eu vou colocar alguém aqui com vocês, e mais, não com vocês, mas dentro de vocês, e vocês vão ser a habitação de Deus. Deus e vocês vão estar amalgamados, vocês vão estar unidos, fundidos um no outro. Vocês vão ser meus filhos e meus templos. Vocês vão carregar Deus dentro de vocês, e Deus vai escolher vocês como a sua habitação. E eu quero dizer de novo para você: cuidado quando você agride uma mulher, a sua esposa, porque você está agredindo o templo do Espírito Santo. Cuidado quando você agride com palavras, com atos, com gestos, fisicamente. Cuidado quando você agride uma criança. Cuidado quando você toca numa criança indevidamente. A mão de Deus pesará sobre você, e eu oro para que Ele faça isso. Mas você pode se arrepender também, e pode voltar, e Deus pode apagar o seu passado, e você pode mudar de caminho. Isso é Deus oferecendo para você uma saída. Deus diz: Jesus, eu vou deixar um outro Consolador. Quais as ordens que Jesus deu para os discípulos, para que essa promessa do Consolador se cumprisse na vida deles? Atos 1, 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse Jesus, de mim ouvistes. Ou seja, quando Jesus estava com eles, antes de subir para o céu, disse assim para eles: eu vou dar para vocês um outro Consolador, e ele vai vir para trabalhar em vocês, e com vocês, e dentro de vocês. Mas para vocês receberem o Consolador, vocês têm que fazer uma coisa. O que vocês têm que fazer? Saiam para a rua pregando desesperadamente, falem com todo mundo que vocês encontrarem, façam isso. Foi isso que ele falou? Foi ou não foi? O que Jesus disse? Não se ausentem de Jerusalém. E o que aconteceu depois? O que os discípulos fizeram? Atos 1, versos 12 e 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Esses eram os discípulos. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com suas irmãs. Para que eles pudessem receber a promessa do Espírito, eles tinham que fazer alguma coisa, voltar para Jerusalém. E Deus diz: eu não posso imbuir vocês do Espírito, eu não posso colocar o meu poder em vocês, se primeiro vocês não quiserem. Por isso vocês têm que voltar e têm que orar, perseverar em oração. Mas não é só perseverar em oração, porque eu também não posso dar o meu Espírito para vocês, se vocês não forem unânimes, se vocês não forem um, se vocês não perdoarem uns aos outros, se vocês não apagarem do coração de vocês as mágoas que tanto acabam com você. E eu vou dizer: filho, cuidado quando você não consegue perdoar, porque quando você não perdoa alguém, você está maltratando muito alguém, e esse alguém é você mesmo. Outro dia eu assisti a um programa de televisão, um jornalismo, e falava a respeito de perdoar assassinos, e entrevistaram uma pessoa, e o rapaz disse assim, o pai de um rapaz ou de uma moça que foi assassinada, ele disse: eu nunca vou perdoá-lo, isso eu não vou fazer. E eu falei na hora com a TV, porque às vezes eu converso com a TV, ela não conversa comigo, mas eu converso. Eu espero que você converse comigo quando eu estou falando lá também. Porque assim, ele disse: eu nunca vou fazer isso. E eu disse para ele: você não sabe que isso é ruim para você, porque aquele que não está sendo perdoado, para ele não adianta nada, ele não sabe nada, mas você está carregando dentro de você um monstro, uma mágoa que você não apaga, e você destrói a você mesmo quando você não perdoa. E mais, quando você não perdoa, você não pode receber o poder do Espírito Santo, e o Espírito não pode habitar em você, e ele não pode fazer da igreja e de nós uma unidade, não pode. Como é que eu posso ser um com você, se você e eu brigamos, se nós não nos olhamos, se você não perdoa ao seu pai, ao seu irmão, à sua irmã, à sua esposa, ao seu marido? Como é que você não pode estar na presença de Deus assim? Porque nós somos egoístas, porque você está aqui. Alguns, quem sabe ainda, embora eu tenha falado toda a série,
Quem sabe você ainda está aqui para receber uma bênção. E eu já disse para você, não venha a essa igreja para receber bênção, porque essa igreja não é o lugar onde vem quem queira receber bênção. Agora, se você quer abençoar os outros, você está vindo ao lugar certo. Porque aqui é um lugar onde a gente aprende a abençoar o outro, e não onde a gente vem aqui para receber bênção de Deus. Porque Deus quer com você compromisso. Isso aqui não é o banco do céu, onde você vem aqui e diz assim, vamos ver, se Deus me der uma bênção, eu sou capaz de até aceitá-lo, e até de frequentar essa igreja. Isso não é o banco do céu. Aqui é o lugar onde você entrega a vida para Jesus, confia nele, deixa ele fazer o resto para você, o mais. E aí ele faz, e ele habita a sua vida. E você vem e aprende a abençoar outro, e quando você está abençoando o outro está abençoando você também. É desse jeito. Mas nós somos egoístas. Queremos receber as bênçãos de Deus, o perdão de Deus, queremos que Deus apague o nosso passado, mas não estamos dispostos a perdoar uns aos outros. E Deus diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos. Essa é a oração do Pai Nosso. Quando os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar, ele diz assim, tá bom filho, é o seguinte, eu dou a minha graça para você, mas a sua dívida comigo vai ser perdoada à medida em que você perdoa a dívida que o seu irmão tem com você. E se você não tem, pede um coração perdoador para Deus. Nesses dias, eles ficaram unidos, perseverando em oração e súplicas. O que eles estavam suplicando para Deus nesses dias? Fala para mim. O que eles estavam suplicando? Uma coisa é orar e falar com Deus, e a outra coisa é clamar, é suplicar, Deus, por misericórdia, eu não vou sair daqui se o Senhor não me der isso. O que eles estavam pedindo? O Consolador, o Espírito Santo que Jesus havia prometido. Jesus diz, eu vou dar para vocês, mas vocês vão ficar aqui, e vocês vão ficar em Jerusalém. E eles ficaram orando, e foram pedindo unanimemente, acertando as contas, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4. Estavam todos concordemente, você sabe o que é concordemente? Está dizendo claramente para nós de novo, eles fizeram as pazes, eles apagaram o passado. E um chegou para o outro e disse, sabe aquele dia, quando eu estava querendo ser o maior no reino de Deus, e eu boicotava você porque eu queria ser o maior, desculpa, eu não entendia nada, só agora que eu entendo que Jesus, Deus, foi o mais humilde de todos, e veio habitar conosco, e que eu tenho que seguir o exemplo dele, me perdoa, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sirvo para ser o seu tapete, meu irmão, passa em cima de mim, é isso. E aí eles fizeram as pazes, concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha só, algumas coisas esse texto nos fala. A palavra de Deus sempre nos fala muitas coisas. Olha o que esse texto nos fala, que eles fizeram tudo isso, toda essa preparação espiritual, psicológica, e que de repente aconteceu essa manifestação sobrenatural. Acontece que a maioria de nós vai à igreja só para procurar a tal da manifestação sobrenatural, mas ninguém está disposto a fazer as pazes, a perdoar, a andar a milha. E para que eles estavam pedindo o poder do Espírito Santo? Fala para mim, o que eles queriam fazer com aquilo? Já sei, eles queriam que a família deles fosse curada das doenças que tinham, porque a família desses discípulos, as famílias deles tinham doenças. Ora, Jesus curou a sogra de Pedro, que ela tinha febre um dia. Era para isso que eles queriam. Eles também queriam melhores empregos, eles também queriam ganhar salários melhores, e queriam se tornar empresários. Por isso eles queriam o Espírito Santo, é ou não é? Não é, não é não. Por isso, se você busca o Espírito Santo pelo motivo errado, provavelmente você não vai ter o Espírito Santo. Para que você está procurando Deus? Para que você procura o Espírito Santo e o poder dele na sua vida? Para você ter poder, para quê? Olha o que aconteceu em seguida. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa manifestação sobrenatural maravilhosa, eles viram línguas de fogo descendo sobre eles, repartidas, e conforme aquilo desceu sobre eles, houve uma manifestação espiritual, e eles começaram a falar, ali diz, noutras línguas. Para que eles foram falar noutras línguas? E que língua era essa? Para que eles foram falar? Ou seja, se eles pediram o poder do Espírito,
E Deus mandou para eles o poder do Espírito, e eles foram imbuídos, porque fizeram as pazes, uniram-se, oraram a Deus, clamaram, e Deus deu o Espírito. Mas isso não era para eles particularmente, nem para a glória deles. Para que Deus deu isso para eles? Quando essa promessa se cumpriu? O dia de Pentecostes aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Isso aconteceu 50 dias depois que Jesus ressuscitou. Mas fica uma dúvida, que dom de línguas era esse do Pentecostes? Atos 2, 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Sabe o que acontecia? Os judeus tinham se espalhado. E assim como nós temos judeus brasileiros, e judeu alemão, e judeu grego, cada um fala a língua do país, assim também naquela época tinha judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Isso quer dizer que ali naquele lugar tinha muita gente que falava outra língua, que não falava nem hebraico, e nem aramaico, e nem grego. E aí o que aconteceu? Será que eu estou certo nesse pensamento? Vamos continuar lendo a palavra. Atos 2, 9 e 11. Partos e medos eram as nacionalidades, elamitas e os que habitavam a Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ásia, Egito, Líbia, gregos, árabes, todos ouviam falar das grandezas de Deus em suas próprias línguas. Dá para você entender? Ou seja, eles foram revestidos do poder do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Que línguas eram essas? Era a língua aí da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, da Ásia, do Egito, de todos esses lugares. Porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Não era uma língua de anjo que ninguém entende. Não era uma coisa assim que não dava para discernir. Porque eles ouviam falar. E depois ainda, se você continuar lendo o texto, está escrito ali: ora, não são esses homens judeus? Como é que nós ouvimos falar, cada um na nossa própria língua? É só você ler a Bíblia, é só ler a palavra de Deus, e a coisa está clara aí para você entender. Que foi esse dom? Logicamente, se o Espírito de Deus nos unge e vem sobre nós para nos capacitar a abençoar outros, foi exatamente isso que aconteceu. Porque eles foram abençoar outros pregando, e quando eles pregavam, aquelas pessoas que estavam, ouviam falar na sua própria língua. Isso foi uma torre de Babel ao contrário. O Espírito Santo, isso não é texto bíblico, é só uma frase que eu coloquei aí. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja apostólica e os capacitou a pregar em outros idiomas. O que a Bíblia diz sobre o dom de línguas? 1 Coríntios 14, 27 e 28. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito por 3, e que haja intérprete. Ou seja, essa semana, esses tempos aí, pregadores vêm dos Estados Unidos, vêm de outros países para pregar. E quando ele prega, se ele chegar aqui e pregar e não tiver quem interprete, quem não sabe falar inglês, se ele estiver falando inglês, não vai entender nada do que ele está falando. Quem não sabe falar alemão, a mesma coisa. Por isso, se houver alguém que vai falar numa língua estranha, e por que está falando língua estranha aí? Língua estranha. Você já ouviu alguém falando em japonês? Já ouviu ou não? Aquilo é estranho, não é não? Alemão, já ouviu? Francês. Sabe por quê? Tem a língua que até soa meio engraçado para nós, né? Já ouviu alguém falar em coreano, por exemplo? E aquilo soa estranho, muito estranho. E é por isso que está dizendo, aquilo que eu não conheço, para mim é estranho. Ou seja, se alguém for falar em língua estranha, tem que ter alguém que interprete e que diga, ele está falando isso, e vai explicar o que está acontecendo. É isso. Quem é o Espírito Santo? Atos 5, 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Aqui está Pedro falando com Ananias, que estava contando uma mentirona. E Pedro diz assim: por que Satanás encheu o seu coração para você mentir ao... Você está com sono hoje? Vamos acordar? Mentiu ao... E retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti? E ele continua: e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas... Para quem ele tinha mentido?
ele mentiu para o Espírito Santo. E Pedro diz: quando você mentiu para o Espírito Santo, você não mentiu ao homem, mentiu para quem? Para Deus. E tem gente que acha que o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus. Eles são 3 pessoas, mas são um Deus só. Por quê? Porque eles têm uma harmonia tão grande entre eles. Eles pensam do mesmo jeito, eles concordam em tudo, que eles são um. E Deus nos dá uma lição para nós aprendermos isso, porque a palavra de Deus diz: e o homem deixará a sua casa, o seu pai e a sua mãe, e ele vai se unir à sua esposa, e os 2 vão ser uma só carne. Ué, o que é isso? São 2 indivíduos se tornando uma só carne. E Deus está dizendo, do mesmo jeito que deve acontecer assim com o casal, acontece com Deus. Os 3 formam um só Deus. E você pode entender do mesmo jeito. Quando existe um casal, se você não é assim, você deve conhecer pelo menos um casal assim, que se dá bem, que namora, é casado há mais de 20, 30 anos, 40, mas namora, eles amam um ao outro, eles compartilham as coisas, e eles se dão tão bem e tão bem, que parece que sempre viveram assim a vida inteira, porque eles cultivaram isso, não é o acaso não, teve muito trabalho nisso, teve muito empenho, muito amor e muita dedicação a Deus e um ao outro também, e eles se tornam realmente uma só carne, um só em desejo, eles confiam um no outro, e Deus diz, é assim que funciona Deus, e o Espírito Santo é Deus. E existem outros textos, vou citar só alguns. A quem é igualado o Espírito Santo na Bíblia? Mateus 28, 19, essa é a bênção batismal. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome, é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não falou assim, batiza em nome do anjo Gabriel, não fala isso, nem em nome de Pedro, nem em nome de Paulo, não, nenhum deles, nem de João Batista, nem de Elias, nem de Moisés, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque só eles são Deus. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? Você vai me ajudar agora, tá bom? Vamos lá, as funções. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos todas as coisas e vos de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, não é isso que acontece conosco? Olha só, hoje no almoço, que nós almoçamos juntos aqui, não é? Uma pena você que não pôde estar conosco. Hoje, nesse sábado, nós almoçamos juntos aqui. Mas aí eu conhecendo melhor vocês e conversando, né? E alguns dizendo, pastor, mas quanta coisa nova eu aprendi. E sabe, eu tenho lembrado do que eu aprendi, tenho falado para outras pessoas. Olha aqui o Espírito Santo fazendo. Primeiro ele é o Consolador, aí ele ensina e depois ele faz lembrar. É assim. E aí você vai ensinando também, tem mais coisas que ele faz. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, porque as pessoas não são convencidas do pecado. Aliás, uma das maiores dificuldades no mundo é convencer a pessoa do pecado. Por isso as pessoas não procuram Deus, porque elas não se acham pecadoras. Sabe que no Alcoólicos Anônimos, a primeira coisa que acontece é convencer o fulano de que ele é viciado em álcool. E se isso aqui fosse uma reunião do Alcoólicos Anônimos, eu ia dizer assim, boa noite, meu nome é Fernando, eu sou alcoólatra, faz 23 anos que eu não bebo. Isso se tivesse acontecido eu beber, nunca bebi, né? Mas você percebe a diferença? Sou alcoólatra e faz 23 anos que eu não bebo. Ele vai saber a vida inteira que ele é alcoólatra, que se ele beber uma vez, ele pode voltar a beber. E nós com o pecado, nós tratamos assim, eu pecador? Imagina, precisar de Deus, de Jesus, para quê? E é por isso que eu vivo pecando. Boa noite, eu sou Fernando, eu sou pecador, e faz uma semana que eu não peco, pelo menos que eu me lembre, porque tem pecados que são involuntários, e eu não sei também se eu cometi. Eu sou um pecador, e enquanto eu me lembrar que eu sou um pecador, eu vou depender do Espírito Santo, para me convencer do pecado, é isso, e aí eu dependo de Deus, e estou ligado com Deus, eu tenho que lembrar que eu sou pecador, ele me convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai, olha só, da justiça, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Não esqueceu disso, não é?
Quando você estiver reclamando de Deus, dizer, mas se Deus existisse, por que tanta injustiça nesse mundo? O príncipe desse mundo não é Jesus. Ele está julgado, como disse Jesus, mas ainda não é Jesus. Só quando Jesus voltar, e Ele vai restaurar tudo. Por enquanto, o príncipe, o usurpador desse mundo é Satanás. Quando você achar que Deus é injusto, quando você achar que as pessoas sofrem, quando você achar que crianças morrem, isso é injustiça. O mundo está assistindo o que é ser liderado pelo príncipe da injustiça e do pecado. E quem se entrega ao pecado, vê na sua vida se cumprir as obras de Satanás. É isso. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha que coisa maravilhosa, olha o que está acontecendo aqui, olha o que está acontecendo com você. É o Espírito guiando a verdade. E você vê o que a gente prega aqui, depois você olha em casa e diz, puxa, mas como é que eu nunca vi isso? Eu nunca vi isso, está escrito aqui na Bíblia, realmente, estava aqui já, como é que eu nunca vi? É porque o Espírito é quem guia em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo não fala de si mesmo, o Espírito Santo aponta para Jesus. Por isso nós também corremos o risco de buscar ao Espírito Santo como se ele tivesse salvação para nos dar. O Espírito Santo não é quem vai nos dar salvação, ele nos guia para Deus, ele nos guia para Jesus e para a sua cruz. Quem tem o poder da salvação aqui nessa terra é o Senhor Jesus, que derramou o seu sangue sobre nós. E se você busca o Espírito Santo como um fim em si mesmo, você diz, agora eu sou mais importante, porque eu tenho o batismo do Espírito, mas ele é menos importante, porque ele não tem. E o que denota que você foi batizado ou não pelo Espírito Santo. Aqui diz que outra característica dele, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem, no sentido genérico também. Por isso o Espírito de Deus transforma você numa outra pessoa, e você vai mudando, e você vê que é isso que acontece com você mesmo, imperceptivelmente, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. Mateus 3,16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Quando Jesus foi batizado pelo Espírito? Quando foi? No batismo dele, quando ele saiu da água, e você vê o outro texto dizendo que ele saiu e ficou orando. Ele estava orando pelo quê? Pelo poder do Espírito na vida dele. Saiu da água, recebeu o batismo do Espírito Santo. E aí, Jesus é o nosso exemplo. Quando acontece o batismo do Espírito Santo na vida de alguém? No dia do seu batismo na água. É isso. E se o batismo na água é a cerimônia de casamento, o batismo do Espírito Santo é a noite de núpcias, quando você entra numa intimidade com o Deus dos céus. Não numa intimidade sexual, como acontece aqui, mas essa intimidade sexual no casamento é abençoada por Deus, é importante para que o casal possa se conhecer, e para que eles possam procriar e gerar filhos. E a intimidade com Deus, ela vai através do Espírito Santo e do batismo do Espírito Santo. Porém, em regra, o batismo na água vem junto com o batismo no Espírito. Mas a Bíblia apresenta exceções, quando o batismo do Espírito veio antes ou depois do batismo na água. E se você ler Atos, existe algumas exceções. Quando Paulo pergunta, vocês foram batizados em quê? Nós fomos batizados no batismo de João. Então agora você vai receber o batismo do Espírito? E aconteceu separado, foram algumas exceções, mas em geral, Cristo nos mostra a regra. Ele foi batizado na água e foi batizado pelo Espírito. Como podemos saber se o crente possui ou não o batismo do Espírito Santo? Essa é uma pergunta boa, é ou não é? Porque alguns fazem disso aqui uma prova de fé e fidelidade ou não. E dizem assim, fulano ainda não foi batizado pelo Espírito. Ciclano ainda não foi batizado pelo Espírito. E eu quero mudar a pergunta antes de responder para você. Como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? E eu quero mudar para assim, preocupe-se em saber se você foi batizado pelo Espírito Santo. É isso. Não fica olhando para a vida do outro, não. Fulano não foi batizado pelo Espírito. Olha, estou vendo que não foi. Ciclano também não foi ainda, mas eu fui. Olha para a sua vida e não olha para a vida do outro. Olha a sua vida, a sua espiritualidade. Preocupe-se com você e não com o outro. Mas aqui a Bíblia diz como? Gálatas 5, de 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, ternura, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Se a gente lê devagar, cada um desses dá um sermão e não dá para falar tudo ainda, né? Só sobre amor. Você é batizado no Espírito? Você ama de verdade?
Como é que você ama? Você ama pensando em você ou ama pensando no outro? Como é que isso acontece? É o amor de Deus que se manifesta na sua vida? Ou é um amor interesseiro, onde você quer ver, ele não está me fazendo feliz, ela não está me fazendo feliz, ou você está se preocupando no amor em fazer o outro feliz? Você passa a vida inteira cobrando que o outro não fez alguma coisa para você, e qual foi a contrapartida que você deu? Qual é mas pastor, eu tentei várias vezes, mas não aconteceu. E Deus diz assim, 70 vezes 7, você perdoa e recomeça, e recomeça, e recomeça. E sabe, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em que texto da Bíblia está isso? Nenhum, isso é ditado popular, né? Mas isso é verdade. A insistência vai acontecendo, e a pessoa vai vendo, puxa, mas a pessoa me ama tanto, como é que vai ser? Faz a sua parte, faz isso, vai atrás, perdoa, procura de novo. É desse jeito. Agora tem gente que diz que é batizado no Espírito. E desculpa, tem algumas manifestações na sua igreja. E desculpa de novo, chega em casa chutando o cachorro, gritando com a mulher, xingando o vizinho, pega o carro e joga em cima do outro. Agora, batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele produz amor, alegria, paz, paciência, ternura, bondade. Eu não estou dizendo que quem é batizado no Espírito vira um anjo perfeito e dali em diante não vai errar mais. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra de Deus. O que nós devemos pedir hoje a Deus? O que você e eu devemos pedir? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe... O Espírito Santo só vem se você pedir. E o que eu devo pedir então? O Espírito Santo na minha vida. Quando nós devemos pedir? O batismo do Espírito Santo deve ser renovado a cada dia na minha vida, porque eu recebo hoje o batismo do Espírito e amanhã eu posso perder. É isso. Por isso eu tenho que estar ligado com Deus direto o tempo todo, para que o Espírito Santo possa estar habitando a minha vida e para que eu cresça espiritualmente, porque nesse mundo quem não cresce espiritualmente está paralisado. Como pedir o Espírito Santo e manter o batismo todos os dias? Como? Como eu posso fazer isso? A Bíblia ensina como. Quer saber como? O nosso próximo programa é Este é o Caminho, andai por ele. E vai ser o nosso último programa. Vou ensinar para vocês como é que a gente pede o Espírito e mantém o batismo do Espírito Santo todo dia. E mantém essa comunhão com Deus. É isso. Para que você possa continuar caminhando sozinho, por suas pernas. Mas eu quero contar um negócio para você. De um tempo para cá, a gente que é pregador é uma coisa assim estranha, porque você como pregador, nós seres humanos temos muitos talentos, não é? Um tem o talento de cantar, outro de falar e tal, outros desenvolvem. Eu nunca falei em público assim, mas Deus me ajudou. Mas você corre o risco de falar pelo seu talento. E muitas pessoas se convencerem do que você falou. Mas o Espírito de Deus não está em você. Você corre o risco de cantar pelo seu talento, mas não porque o Espírito Santo está em você. Só que você não imagina a diferença dos resultados de quando você está na mão do Espírito e quando você não está na mão do Espírito. E por isso que eu comecei dizendo assim, a gente que é pregador é uma coisa estranha. Porque você que prega, como eu, sabe o que é pregar sem o poder do Espírito na sua vida. Porque você sai do púlpito arrasado. Para você mesmo. É verdade ou não é? E você sabe também. Se você já dedicou a sua vida a Deus e clamou a Ele, sabe o que é pregar imbuído pelo poder do Espírito. Porque aquilo move você. É uma coisa fantástica. De um tempo para cá, eu tenho pedido muito a Deus para que Ele, por misericórdia, não me deixe pregar nenhuma vez mais sem o poder do Espírito na minha vida. Porque depois que eu experimentei isso, é terrível você acontecer isso na sua vida. Você se sente arrasado, você tem vontade de parar de ser pregador. É isso que acontece. E essa semana, porque nós estamos aqui toda noite, mas de dia eu estou preparando minhas mensagens, eu estou vivendo minha vida, encarando os meus problemas, meus desafios. E essa semana, de um tempo para cá, eu decidi com Deus que eu ia dedicar primordialmente mais tempo para a minha comunhão pessoal, porque parece estranho, né? Se eu estou me preparando para pregar, eu estou gastando meu tempo espiritualmente, não é?
Na minha cabeça, não. Eu estou trabalhando. Mas quando eu estou lendo a Bíblia para mim, e falando com Deus e clamando a Ele, aí eu estou fazendo a minha comunhão pessoal. E eu tenho que separar essas coisas. E eu fiz um projeto com Deus de gastar mais tempo na minha comunhão pessoal do que me preparando para sermões. Porque quando você está desesperado e tem que pregar, você tem que estudar e correr atrás da coisa, a tendência é você dizer, hoje não tem tempo para comunhão, vou estudar isso aqui para pregar hoje. Eu disse, Deus, não importa, o meu tempo vai ser maior para isso do que para aquilo. Eu comecei a fazer um diário de oração escrito também. Então oro, mas oro escrito também. Eu comecei a escrever minha oração. E essa semana, aqui, eu já escrevo há algum tempo isso aí, né? Mas essa semana, mais apropriadamente na quinta-feira, eu orando a Deus, escrevendo, e me veio à mente, e eu escrevi essa frase aqui, lá no meu caderno de oração. E eu escrevi isso aqui no meu diário de oração. Senhor, eu preciso pregar sempre imbuído por seu Espírito, pois é muito amargo o gosto de falar por minhas próprias forças. Agora eu não aceito mais que coisa diferente aconteça comigo. Eu escrevi isso na quinta-feira de manhã, falando com Deus. Isso não era propósito meu mostrar nunca para ninguém. Só que como nós estamos numa conferência, eu escrevi isso de manhã, e quando foi à tarde, após o almoço, aí eu falei, vou estudar o tema de hoje. E eu tenho um monte de livros lá em casa, o que tem mais é livro lá. E eu procurei um comentário bíblico, escrito em inglês, que eu comprei numa última viagem que eu fiz lá para a América. E eu abri aquele comentário para estudar o capítulo que eu ia apresentar aqui. E quando eu abri, olha o que eu encontrei lá. Esse Dr. Martin Lloyd Jones fala isso. Eu penso que nunca estive tão consciente do poder da palavra e da unção do Espírito. É extremamente difícil continuar vivendo após uma experiência como essa, com o Espírito de Deus. Especialmente difícil continuar pregando. Você imagina o que eu senti quando eu abri esse livro aí? Era a primeira coisa que eu li, não estava no meio do tema não. O capítulo abria assim, e eu tinha escrito para Deus aqui em cima, é muito amargo o gosto de falar por minhas próprias forças. E ele escreveu, é extremamente difícil continuar vivendo após uma experiência como essa. Especialmente difícil continuar pregando. Você não pode aceitar continuar vivendo sem a influência do poder do Espírito na sua vida. Não pode. Porque depois que você experimenta o poder do Espírito em você, e o que aquilo causa nas outras pessoas, e na sua família, não dá mais para viver sem Ele. É o que Jesus oferece para você e para mim. Quem sabe você tem levado uma vida religiosa medíocre na sua vida. Quem sabe você tem levado uma vida se preocupando tanto com as coisas que você faz durante o dia, que você não tem tempo para Deus. Quem sabe você que está aqui essa noite, tem levado uma vida focado, longe de Jesus. Jesus está aqui, você está caminhando para lá, mas Ele diz, filho, o caminho é esse. Eu estou ali no fim, não adianta você ir para lá, não adianta ir para lá, filho. Eu estou aqui, esse é o caminho, anda por ele. Nessa noite, Jesus diz para você, filho, eu sei a sua dificuldade, eu conheço as suas limitações. Não esqueça, filho, eu andei aqui, eu empoeirei os meus pés, aí nessa terra que você empoeira também. Eu suei como você sua, passei fome como você passa. Eu fui traído, fui desiludido, fui abandonado, eu me senti só, eu me senti ninguém. Eu senti que Deus havia me abandonado também. Mas filho, tenha ânimo, porque eu venci o mundo. E você, filho, pode ter um prazer na sua vida. Você pode ter uma comunhão com Deus de tal maneira que você galgue degraus. Mas nunca pense que você já chegou lá. Porque eu vivo assim, na corda bamba, queridos. Se eu largo um pouquinho de Deus, aí eu corro o risco de novo de falar sem o poder do Espírito. Que coisa amarga é essa? A gente tem vontade de não pregar nunca mais na vida da gente. Aliás, a gente tem vontade de nem ser cristão mais, porque a gente diz, eu não sou cristão, eu sou um arremedo de cristão. Jesus chama você não para ser um arremedo de cristão. Jesus chama você não para parecer, mas para ser. E Ele diz, eu dou para você o meu Espírito, e você pode abrir o seu coração, e Ele vai entrar aí, e vai mudar as coisas aí. E vai acontecer alguma coisa na sua vida que jamais aconteceu. E depois de você sentir esse gosto, você não vai querer mais viver sem isso na sua vida.
Quer tomar posse desse poder para você? Quer? Para que você quer esse poder? Para você? Se for para você, ele não vem. Então pede para Deus: Deus, opera em mim uma mudança. Eu tenho que pensar nos outros ao invés de mim. Então eu quero convidar você para colocar o seu cartão na mão. Fazer essa decisão ao lado do Senhor. Ou você que não tem o cartão, a sua mão. Deus amado, Senhor, nós estamos certos de que cremos no Senhor, sim, pelo que o Senhor fez por nós, pelas evidências que se mostram aí na natureza, pelo seu amor, pelo seu Espírito que toca o nosso coração de maneira inconfundível, Senhor, tão forte, tão presente. Às vezes vamos para casa e nos esquecemos do toque do Senhor. Mas agora, nesse momento, o Senhor está aí falando: filho, está vendo, filho? É verdade. Está vendo, filho? Você pode tomar posse disso. Toma conta da nossa vida, Senhor. Aceita a nossa entrega, como a fazemos hoje. Toma conta dos seus filhos, Senhor, de cada um deles. Que nenhum deles se aparte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja conhecer mais o plano de Deus para a sua vida, peça agora mesmo o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus e você poderá acompanhar aí na sua casa a série O Caminho. Escreva pra gente, o nosso endereço é escolabiblica@novotempo.org.br ou, se preferir, Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo, e nós vamos lhe enviar essa série de estudos totalmente de graça. Nós nos encontramos na próxima semana para juntos crescermos mais no conhecimento da Palavra de Deus. E lembre-se, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.